Fala doido! Hoje a gente vai falar aí, pessoal, sobre higrômetro, webinar, sensores e suas aplicações na cerâmica e indústria. Então vamos lá? Então, pessoal, a gente tem aqui o que a gente vai falar hoje do assunto. O que é nosso conteúdo aí? O higrômetro, onde eu uso o higrômetro, por que usar um, né? Aí como usar o higrômetro aí em um controlador, interesse de vários aí, né? Como é que funciona tudo isso? Como escolher um também, aquele que vai durar mais tempo e tem vários benefícios aí. Qual o tempo de vida e os cuidados que a gente precisa tomar com um? E quais são os tipos de higrômetro e uma seção de bônus aí, dicas e truques. Novamente, eu sou o Nunes aqui da Venustech. Vou te ajudar aí com isso. Então vamos lá, pessoal. Em agradecimento aí a Flávia Dias, o que é um higrômetro? O higrômetro, em teoria, ele é um medidor de umidade, um umidificador, um aparelho de condensação ou um sensor de umidade ou temperatura. O que é um higrômetro, né? Como o próprio nome diz, pessoal, indo aqui para os exemplos práticos, o higrômetro nada mais é do que um equipamento que consegue medir duas unidades de medida diferente, de umidade e temperatura em um único aparelho, tá bom? Então, ele acaba sendo conhecido popularmente por higrômetro por ter essa capacidade. Aqui no meio a gente coloca um exemplo de um umidificador, né? Só para a gente saber o que é um umidificador aí, que em algumas situações acabam se confundindo. E aqui a gente tem um sensor de umidade e temperatura, que a sua função no final acaba sendo a mesma desse meu higrômetro aqui em display, tá bom? Então vamos lá. Onde eu uso o higrômetro? Agradecimento aí, Roberto Nogueira. Então, desculpa. Então, em teoria, a gente consegue usar o higrômetro em processos de secagem, em laboratórios, o uso de laboratórios, escritório, tá? Em processos onde você quer saber a retração de um determinado material, tá? E saber também se naquele ar onde eu estou submetido existe muito teor de água, não. Em termos práticos, um exemplo, onde uso o higrômetro? Por exemplo, aqui no ramo alimentício, né? Na questão da umidade, onde as minhas maçãs estão submetidas. No universo da celulose, como é que está o meu papel aqui? Se ele está bastante úmido, não, ou pesado. Na cerâmica, para saber a relação de material versus umidade nesse meu material, né? Para depois no processo de queima eu saber que ele tem que tirar pouca água, bastante água, não, se possivelmente vai causar rachaduras aí nesse processo de queima, falando do processo cerâmico. E na mineração também não é diferente, tá? Existe partes do processo de mineração que existe a necessidade de um controle de umidade e temperatura. Então, por que usar um H? H aí a gente já sabe que é um higrômetro, né? Na teoria, a gente quer usar um higrômetro para evitar o quê? Para evitar rachaduras. Para você, no seu ambiente, possuir um conforto térmico. Ou facilitar a questão de transporte de um material, né? E para casos de materiais cerâmicos, onde você quer transformar um material argila em porcelana, então você precisa ter facilidade no processo de queima, né? Então, quanto menos água o seu material tiver quando ele for para o processo de queima, melhor. Melhor em vários sentidos. Melhor na qualidade, na questão de inibir de ter rachaduras ou outras coisas chatas aí. Aí aqui a gente fala peso morto, é porque às vezes o material ele pode estar acima do seu peso de forma totalmente desnecessária. Ou seja,
para que a gente vai querer carregar uma caixa de papelão úmida, sendo que a gente pode carregá-la seca? Qual que é mais pesado? Uma caixa de papelão úmida ou seca, né? Então, às vezes, acaba tendo um peso morto aí no seu processo que você quer remover. Então, em termos práticos aqui, né, um exemplo, por que usar um higrômetro? Para evitar as fissuras no material. Esse material, esse bloco aqui, ele está lindo, né? Mas dependendo do material, se ele estiver muito úmido, no momento que ele vai para um processo de queima, depois acaba aparecendo as trincas, tá? E aqui no exemplo do meio, para o quê? Para você fazer a remoção de pesos mortos, né, que às vezes acaba implicando na dificuldade ou um custo mais elevado na questão de transporte. Então imagine a gente carregando essas bobinas aqui, solicitando um caminhão para carregar essa bobina aqui, e ela, bobina seca e essa bobina totalmente encharcada. Qual é que o frete vai ficar mais barato? Então, tá bom. Aqui agora, pessoal, com mais calma, o que a gente vai falar? Como usar um higrômetro em um controlador. Legal? Eu tenho lá um processo, e nesse processo a gente precisa controlar a temperatura e a umidade. Tá? Então é isso que a gente está definindo como higrômetro aqui, um equipamento, um sensor que mede as duas variáveis aí. Como usar um higrômetro com um controlador? Primeira coisa é a gente saber o que a gente quer. A gente já sabe, né? O assunto aqui é higrômetro, então a gente quer controlar a temperatura e a umidade. Então, a partir disso, a gente precisa o quê? Definir o sinal. Se esse sinal do meu higrômetro vai ser um sinal que eu só vou visualizar, se vai ser um sinal que eu vou usar para controlar outras máquinas, outros aparatos, outros aparelhos ou não. Então, primeiro eu defino o sinal, aí eu faço a identificação das portas que tem no meu controlador, se tem porta suficiente para ler o sinal desse meu higrômetro, que nele vai ter a variável temperatura e vai ter a variável umidade. Aí depois de ter identificado essas portas no meu controlador, eu tenho que interpretar essa variável. Tá, eu estou lendo um sinal lá que me mostra 4 milivolts, ou um sinal que me mostra 10 miliamperes. O que é isso? Qual é a correspondência desse sinal em temperatura, em umidade? O que corresponde, né? Então eu preciso fazer a interpretação desse sinal. E depois que eu consigo interpretar esse sinal, eu vou para programar. Programar para quê, né? Para controlar alguma coisa, né? Eu programo para parametrizar um tipo de controle. Então, se a minha umidade, por exemplo, no meu secador, na saída do secador tiver acima, sei lá, de 2% de umidade, eu falo para os exaustores, diminua a sua velocidade de exaustão ou aumente a sua velocidade de exaustão. Então, esses parâmetros de controle ficam em função do seu conhecimento, do seu processo. E aqui a gente coloca como corpo de prova o quê? Antes de a gente colocar na prática essa situação, a gente precisa saber se está tudo calibrado, se está tudo ok. Então, por exemplo, eu estou com o meu higrômetro lá. Eu sei que hoje a sensação térmica é de 32 graus. Então, eu vou ver se meu higrômetro está marcando uma temperatura muito próxima àquela, né? Está tudo ok. Assim como a umidade também. Eu checo uma umidade relativa conhecida e olho no higrômetro para ver se está batendo as coisas. Aí aqui ficha técnica, né? A gente tem que conhecer como é que funciona o controlador e temos que conhecer como é que funciona o nosso higrômetro, que nesse caso aqui é o nosso transmissor de umidade e temperatura, tá bom? Então aqui na esquerda eu tenho que conhecer a ficha técnica. Aqui a gente dá um exemplo de corpo de prova, né? Ou seja, uma
uma água aqui em ebulição, eu sei que a água em ebulição é 99,8 graus Celsius, então é uma temperatura conhecida. E no ambiente eu tenho uma umidade também conhecida. Então, esse daqui é o nosso corpo de prova. E aqui a gente colocou como controle, né? Como usar. Você tem que saber o que você quer controlar. Você quer o quê? Você quer, quando atingir uma determinada umidade, você quer acender uma luz? Você quer desligar a fábrica? Você quer ligar a fábrica? Então você tem que saber o que você quer, né? Controlar no seu processo. E aqui você tem que conhecer também a ficha técnica do seu equipamento. Aí aqui, ó, do seu higrômetro, aqui a gente tem a nossa ficha técnica, ó. Venustec, umidade e temperatura, transmissor de umidade Vetus 2. Então aqui nas características ele fala, o sinal de saída de temperatura, ele varia de 0 a 7 VCC. A faixa de leitura de temperatura varia de 0 a 70 graus Celsius, não mais do que isso. Precisão da medição em temperatura e o sinal de saída de umidade relativa. Então, para 0% de umidade relativa, eu tenho 0 volts. Aí aqui, ó, e o máximo é 10 volts, a saída de umidade. Então, a faixa de leitura de umidade é de 0 a 99. E aqui, a saída em tensão é de 0 a 10. Aqui na sequência a gente vai ter um gráfico que vai explicar um pouco melhor. Aqui explica a precisão, a relativa, a alimentação que você tem que colocar no sensor para ele funcionar, nesse seu higrômetro que a gente está chamando aqui. Aqui mostra a fixação desse meu sensor, as dimensões dele, o que é cada coisa. A fiação aqui tem a fiação vermelha, que é a alimentação, tem o amarelo, que é o sinal de umidade, tem o preto, que é o sinal de terra, e tem o verde, que é o sinal de temperatura, legal? Mas vamos aqui, ó, mais na sequência. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem a curva característica de funcionamento da umidade relativa e da temperatura. Então, se a gente observar aqui, ó, por exemplo, para 30% de umidade relativa que tiver no ar, ele vai mostrar no sensor 3 volts. Tá vendo? Se de repente a umidade relativa do ar está quase saturando, perto de 100%, vamos supor aqui 90%, vamos ver aqui onde é que bate. Bate em 9 volts, tá bom? Então agora vamos lá para a temperatura. Então vai de conta que a gente está próximo à temperatura ambiente, 20 graus Celsius, aqui embaixo, ó, no eixo X. Qual que é o valor em tensão, lido pelo sensor? 2 volts. Vamos supor que agora a minha temperatura dentro do secador, dentro do processo que eu quero analisar, esteja em 60 graus Celsius. Qual é o correspondente em tensão? 6 volts, tá bom? Então, assim que faz a leitura, nossa ficha técnica aqui desse nosso higrômetro. Legal? Então, continuando, desculpa, como escolher um higrômetro? A gente escolhe o higrômetro, né, pela faixa de medição que você quer medir, tanto em temperatura quanto em umidade. A gente escolhe também se a gente quer um conjugado, né, se a gente quer um aparelho que meça já as duas temperaturas, ou aparelhos separados, um que vai medir uma variável e o outro que vai medir outra variável, tá? Que essa variável sempre tem que ser temperatura e o outro umidade, tá? Aí os dois juntos é o que a gente está chamando de higrômetro aqui. Aí você tem que definir o sinal de saída, como é que você quer esse sinal de saída, se você quer ler esse sinal que ele está medindo do ambiente em tensão, sei lá, 0 a 10 volts, 0 a 5 volts, 0 a 3 volts, aí você escolhe, né? Ou em nível de corrente, sinal de saída, não, quero que o sinal de saída seja o padrão lá, que geralmente o pessoal fala, de 4 a 20 mA. A alimentação, né, você tem que deixar bem específico lá, qual é a alimentação, o que você tem disponível lá para alimentar esse seu higrômetro.
o modo de conexão ao processo, se você vai colocar ele com um pêndulo ou se você vai enfincar uma haste dentro lá do que você quer analisar. E o encapsulamento, né? Se ele vai ser blindado, não vai ser blindado, se ele pode ser plástico, se ele vai ficar exposto ao tempo, se ele vai ter, vai ficar submerso na água. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sensor de temperatura separadamente, individualmente. E a gente tem aqui o que a gente falou conjugado de 0 a 10 volts, que no caso já é um transmissor, que nele tem o sinal de temperatura e umidade. Esse aqui é no encapsulamento pêndulo, esse aqui é no encapsulamento já mais parrudo, né? Uma haste de aço inox aqui. Legal? Então, qual o tempo de vida e os cuidados que eu devo tomar? A gente precisa o quê? Tomar cuidado como os cabos estão posicionados, se alguém fica tropicando nos cabos, se existe muita sujeira no ambiente que vai entupir os orifícios do sensor ou não. Choque físico, evitar de ficar batendo no sensor ou muito tremelique, né? E uma vez aí, pelo menos a cada ano, fazer uma calibração, né, com aquele corpo de prova, um que você possa ter aí, ver se está tudo ok. E aqui a questão, o tempo de vida útil, né? 8.766 horas. É o seu cuidado, né? Isso daqui é só um número mágico aí para você saber que isso pode tender ao infinito, mas tem que ter cuidado. Aí uma ilustração, né? Você tem que fazer uma calibração lá, novamente o nosso exemplo da panela. Uma limpeza de vez em quando, acho que não pega mal. E evitar uma questão de choque físico também. Aí aqui agora, pessoal, a gente vai às nossas considerações finais, né? O que é isso? A gente conversou aqui de forma super rápida e sucinta o que é um higrômetro, onde eu uso o higrômetro, por que usar um higrômetro, né? Como usar em um controlador para fazer toda a mágica que eu quero no meu processo, às vezes para evitar um desgaste humano, um esforço humano desnecessário aí, a gente acaba usando esse equipamento para isso também. Como escolher, a gente passou aqui pela forma de escolher um higrômetro. Qual o tempo de vida, né? Que a gente falou daquele número mágico lá, 8.766 horas, que é hipotético, né? Que esse tempo é em função do seu cuidado que você tem com ele. E quais são os tipos de higrômetro que a gente falou, né? Aquele que é conjugado, aquele que é um sensor só e tem os dois sinais, o sinal de temperatura e o sinal de umidade. Ou você pega sensores diferentes, por exemplo, o sensor PT100, que mede a temperatura, e um outro sensor que meça somente a umidade. Aí os dois juntos eu tenho o higrômetro, tá bom? Então a gente viu o que é um higrômetro, tá bom? Onde eu uso, né? E essas outras coisas. Agora, vamos lá. A gente está partindo para o final. E, pessoal, eu acho que é isso. Eu agradeço aí. Acho não é isso. Obrigado, né? Se você tem alguma pergunta, comente aqui, fale com a gente, procure no WhatsApp, pode mandar um e-mail, Instagram, @venustech. A gente está no TikTok também, bastante material bacana, super rápido lá para aprender algumas dicas. YouTube também, aqui nós estamos. E o próximo assunto vai ser o quê? O webinar Não Dê Importância aos Cabos e Condutores. É isso aí, não dê importância e veja só o que vai acontecer. Valeu? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.